Fonte do governo de Donald Trump disse à CNN que os Estados Unidos vão, sim, respeitar o resultado das eleições aqui no Brasil. Um funcionário do Departamento de Estado americano afirmou que o país respeita o povo brasileiro e qualquer governo que for escolhido de maneira livre e justa. A autoridade acrescentou ainda que o governo norte-americano tem mantido relações com líderes brasileiros de direita ou de esquerda. O governo Lula tem acusado com frequência os Estados Unidos de tentarem interferir nas eleições aqui. Se antes as alegações eram feitas de forma discreta, nas últimas semanas o governo passou a expor suas críticas abertamente. E agora nós vamos ao debate, começando contigo, Dr. Vitor Marques. Os Estados Unidos cumprirão a promessa de respeitar o resultado das urnas aqui no Brasil? Eu torço para que sim, que se respeitem. Nas últimas eleições, em 2022, os Estados Unidos reconheceu a vitória do presidente Lula com 40 minutos após a apuração, assim como fez outros países, França, Portugal. Ou seja, é preciso que se respeite a soberania do Brasil. Inclusive, nesse momento, me parece que é oportuno que não só o presidente Lula tenha essa preocupação, mas os outros candidatos também tenham. Não acho que os fins justificam os meios. Não dá para ter candidato querendo se beneficiar de uma eventual participação, por exemplo, direcionada das Big Techs nas redes sociais. Me parece que essa preocupação de não ter interferência precisa ser um interesse comum de todos os candidatos, porque é a possibilidade que o brasileiro tem de maneira livre formar a sua opinião. Então, se a gente tem alguma candidatura que está namorando essa interferência dos Estados Unidos ou esperando isso, isso já é um sinal claro para a sociedade brasileira que talvez essa não seja a melhor opção para representar os interesses brasileiros, os nossos interesses nacionais. Porque em algum momento o Brasil vai ter uma posição convergente com os Estados Unidos, e em outros temas pode ter uma posição divergente. Essa relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, ela existe há pelo menos 200 anos. Então é natural. Agora, o que não dá é para a gente flertar, para nenhuma candidatura flertar com uma interferência dos Estados Unidos e, pior ainda, ter um eventual governo que seja submisso às vontades dos Estados Unidos. A gente precisa ter um processo eleitoral que seja limpo, que seja rigoroso, que seja transparente, que permita as pessoas se manifestarem, escolherem, elegerem o presidente da República e ter depois um governo, seja quem for o presidente da República, que possa fazer um governo com altivez, sendo respeitado em todas as mesas, com todos os países, defendendo a indústria nacional, defendendo os empregos brasileiros, defendendo os interesses que são do povo brasileiro e não entregando o Brasil para os Estados Unidos ou para qualquer outro país que seja. Bortoleto, na sua avaliação, os Estados Unidos cumprirão a promessa de respeitar o resultado das urnas aqui no Brasil? Claro que sim, Débora. Quando que eles não respeitaram? Eu não sei de onde que está surgindo essa avalanche de informação na possibilidade. Estão criando uma celeuma que não existe. Eles não estão em nenhuma declaração oficial deixando nenhum tipo de dúvida quanto à nossa soberania. Não estão em momento nenhum fazendo nenhum ataque a uma instituição nossa. Sabe, o que eu tenho visto nessas relações, que bem lembrou aqui Dr. Vitor Marques, de mais de 200 anos, é que a gente vive o nosso pior momento. Mas não é uma particularidade de um pior momento, porque se a gente for avaliar os últimos 50 anos da diplomacia brasileira, nós estamos vivendo o pior momento. Nós estamos vivendo um momento onde nós não só somos atacados, como atacamos em resposta em outros momentos que, quando éramos atacados, sabíamos como trabalhar com isso. Nós estamos vivendo um tempo, infelizmente, no Brasil, de misturar a pessoa e a figura do poder com o Estado. Olha, a última vez que a gente viu o Estado sou eu, não foi bom, não. Essa lógica não existe. E quando a gente está hoje criando uma
falsa expectativa, de uma falsa possibilidade dos Estados Unidos da América não aceitarem pela primeira vez na sua história o resultado de umas eleições no Brasil, um país democrático, soberano, com processo eleitoral bem definido, com seus participantes, multipartidário, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem que só ganha espaço em mente pequena e em gente que efetivamente quer fazer deste ao seu esconderijo. Porque aí, quando a gente está discutindo uma bobagem como essa, a gente não está discutindo a segurança do Brasil. A gente não está discutindo que nós vivemos um momento de corrupção extremada no Brasil. A gente não discute temas extremamente importantes, como 82% das famílias brasileiras endividadas. Faça uma reflexão, você que está me ouvindo hoje através aqui da CNN. Você compra a mesma coisa que você comprava o ano passado? Você está preocupado com esse problema mesmo dos Estados Unidos? Ou você está querendo pagar suas contas, pagar suas dívidas e não contrair novas? É isso que, de verdade, tinha que estar ocupando o nosso tempo. Obrigada, Bortoleto. Vitor, 30 segundos para você responder se é ou não uma bobagem na sua avaliação essa discussão. Não acho que seja uma bobagem. Acho que ter um país que está ameaçando, flertando, eventualmente interferir no processo eleitoral brasileiro é muito grave. Nós somos um país independente, autônomo, e até para que esses problemas concretos, como o endividamento, emprego digno, sejam resolvidos, nós precisamos de governos legítimos eleitos. Então, é um problema sério. Os Estados Unidos transformou facção criminosa usando disso para, eventualmente, atacar um território brasileiro. Isso é um problema. Então, assim, a gente não pode abrir mão da nossa soberania, da nossa autonomia, de tomar as nossas decisões e conduzir o país da melhor forma, resolvendo os problemas que são concretos no dia a dia do brasileiro. Bortoleto, 30 segundos para você comentar essa fala. Eu acho que é uma tremenda bobagem a gente gastar tempo em uma invencionice de que os Estados Unidos têm a possibilidade de não aceitar o resultado de uma eleição justa aqui no Brasil. Isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer, porque nós somos soberanos, democráticos, com um sistema bem definido, multipartidário, e não há nenhum motivo para que as nossas eleições sejam questionadas. Dito isso, nós não veremos isso, tínhamos que virar a página e discutir outro assunto.